Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Paz e unção a todos, eu me chamo Lívia Marta, sou a cofundadora da Comunidade Católica Apacentai, moro em Juiz de Fora, Minas Gerais, faço parte da paróquia Nossa Senhora do Líbano, no bairro Grajaú. Estamos aqui hoje no dia 4 de abril, quinta-feira da oitava da Páscoa. E assim nós estamos caminhando para esses 8 dias, né? A Páscoa foi domingo passado e nós vamos ficar vivendo toda a alegria do domingo de Páscoa até o domingo da misericórdia. Nós estamos vendo nos evangelhos de domingo, segunda, terça, quarta e vamos ver o de hoje, ainda é o primeiro dia da semana. Eles ainda estão vendo Jesus, conversando com Jesus ressuscitado. Amém? Nós estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, Espírito Santo de Deus. O que vamos fazer juntos hoje? Vamos refletir o Evangelho, está no livro de Lucas, capítulo 24, versículos 35 a 48. Continuação do Evangelho de ontem dos discípulos de Emaús. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Jesus abriu a inteligência dos discípulos, dos apóstolos, para que eles pudessem entender as Escrituras. Porque, gente, entender a Escritura não é brincadeira, não. Não é fácil, não. Aqui está a minha Bíblia. Olha quanto ensinamento tem aqui, quanta coisa tem aqui, quanto escrito, desde Gênesis ao Apocalipse. Tem muita coisa aqui. E não é qualquer um que consegue entender tudo que está aqui dentro, não. Às vezes a gente abre a Bíblia em alguma passagem e a gente fica assim meio perdido, porque são temas assim, são escritos difíceis demais da gente entender. Ainda tem hora que eu abro a Bíblia aqui para poder ler, meditar alguma coisa, e eu fico vendo aqui, assim, sem contar as histórias dos reis e tudo, né? Ah lá. Mas tem uns livros aqui que fala de guerra, que fala, né? Ah lá, no 7º ano, Joiada criou coragem e chamou os oficiais de 100, eram eles, Azarias, filho de Jeroão. Se a gente não buscar alguém que saiba para nos ensinar, a gente vai ler e muita coisa a gente não vai entender. A gente vai ficar só com as partes mais importantes, vamos dizer assim, né? A gente vai ficar só com essas partes mais importantes.
né? Porque a gente vai falar assim, o que me interessa aqui é só a parte que Jesus fala, estou libertando, estou fazendo, estou prometendo, né? Vai fazer, como é que é? Correr rios em água seca. Aí a gente toma aquilo para a gente e fala, minha vida está um deserto mesmo. Jesus, o Senhor quer que do seu coração jorrou sangue e água, né? O rio de água viva, venha fertilizar a minha casa, meus filhos, o meu trabalho, essa terra seca do meu coração. Então a gente vai pegando pedacinhos de passagens que a gente consegue entender. E consegue entender que aquilo pode ser uma mensagem de Deus para nós. Mas e as outras partes? Quando Deus está falando de guerras, de cidades, de dominações, a gente não consegue entender. Eles também conheciam a Escritura. Eles não eram letrados, mas eles tinham o costume de ler as passagens, aqueles guardados, né? Que eles iam para o templo, para a sinagoga. Eles tinham o costume de ler a palavra de Deus juntos. Eles não tinham a Bíblia na mão como nós temos hoje. Eles não tinham acesso à palavra de Deus. O que eles tinham eram aqueles rolos, né? Que foram escritos pelos antepassados, e aquilo foi servindo para eles, para direção para eles não perderem a história deles, não se perderem na história, na verdade, né? Por isso que aquilo ficava guardado em pergaminhos, escrito lá, guardado naqueles rolos. E aí toda sábado, quando eles se reuniam, eles pegavam um e lia, igual aquele que Jesus pegou lá de Isaías, quando falava dele mesmo, né? Ele pegou e falou, hoje se cumpriu a profecia de Isaías que falava sobre mim e tal. Então, Jesus falou abertamente para eles que ele deveria morrer e ressuscitar no terceiro dia. Os profetas falaram, mas eles não entenderam. Eles estavam com os ouvidos, vamos dizer assim, tapados. Aí o que Jesus faz? Abre a inteligência deles para entenderem as Escrituras. Aí começa Jesus já estava evangelizando eles durante aqueles 3 anos. Dali para frente, Jesus começa a catequizar eles, já dando uma missão para eles. Olha, daqui para frente é com vocês. Eu já vim, já nasci, já morri, já dei a minha vida, agora é com vocês. Vós sereis testemunhas de tudo isso. E é graças ao testemunho dos discípulos, dos apóstolos, que nós temos aqui hoje a palavra de Deus. O Antigo Testamento, que foi escrito, e o Novo Testamento, que os evangelistas escreveram, o Ato dos Apóstolos, que Lucas escreveu, e as cartas de São Paulo, as cartas de São Pedro, as cartas de São João, as cartas de Tiago, até o Apocalipse de São João. Então, assim, nós precisamos ler a palavra de Deus à luz do Espírito Santo, para entender o que Jesus está falando conosco hoje. Vamos pedir também que Jesus abra a nossa inteligência hoje? O Evangelho vai começar dizendo que eles ainda estavam contando, os discípulos de Emaús, como que aconteceu com eles quando eles conheceram Jesus a partir do pão. Eles ainda estavam falando quando Jesus também entrou. Jesus não precisou que ninguém abrisse a porta para ele. Jesus passou pela parede, chegou e se apresentou a eles. Mas eles ficaram assustados e com medo. Pensaram que estava vendo um fantasma. E Jesus ia perguntar para eles: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Porque tenho medo, se nada é impossível para ti. Porque tenho medo, se nada é impossível para ti. Por que duvidais? Por que duvidamos no coração? Por que temos medo? Por que? Se nada é impossível para Deus. Meu irmão e minha irmã, vamos a confiar em Jesus, vamos acreditar. Jesus ressuscitou verdadeiramente, ele ressuscitou. Então, se Jesus ressuscitou, ele está no meio de nós.
E se ele estava com os discípulos, ele está conosco também. Só que depois que Jesus subiu aos céus, né, que ele ascendeu aos céus, né, a gente não vê Jesus como ele apresentava para os discípulos, mas nós vimos Jesus na fração do pão, na hóstia consagrada. Jesus está presente ali. E nós temos que ter essa certeza, Jesus está presente ali. Amém? Que eu e você não percamos a esperança, que eu e você não duvidemos da nossa fé, que nós possamos acreditar em todas as situações Deus está conosco. E Deus pode tudo, porque para Deus nada é impossível. Amém? Que você possa ficar com essa reflexão de hoje, Jesus no meio de nós, Jesus na nossa mesa de alimentação, Jesus no nosso trabalho, na nossa casa, no nosso dormir, no nosso acordar, em todos os momentos. Que você possa sentir a presença de Jesus junto de você, da sua casa e da sua família, desse problema que você está vivendo, dessa tribulação que você está passando, que você possa confiar, porque Jesus está com você. Amém? Nós estivemos aqui reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.